Olá, galera do YouTube, aqui é José Marque, compartilha, dá like e vamos lá, professor Anderson para você, matemática e física, valeu, até a próxima! Olá galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson, professor de física. Estou aqui para explicar a questão número 3 do exercício dessa semana, a questão que alguns alunos vieram me perguntar: professor, como é que faz? A questão está enrolada, vamos lá analisar? Essa questão fala sobre o estudo térmico dos gases, né? Um assunto também estudado em química, mas também é abordado na física, que tem a ver com temperatura, pressão, volume, como é que se comporta um gás, certo? Na física. Esse gás é tido como um gás ideal. Não existe esse gás, mas para a física a gente analisa esse gás como se fosse um gás ideal. Aquele gás em que as colisões entre as moléculas, as partículas são perfeitamente, bate, a energia cinética entre eles, tudo normalzinho, certo? Um gásinho perfeito para ser estudado, certo? Então algumas coisas entre o gás você tem que saber. Por exemplo, se ele é um gás ideal, além dessas coisas que eu já falei, você tem que saber que existe um número de substância. O número de substância contido em um determinado recipiente. E esse número de substância, ele é representado pela unidade mol, que nada mais é e nada menos é que a quantidade de substância que você quer medir. Por exemplo, quantos átomos, quantas moléculas, enfim, quanto de substância. Que aqui no gás é a quantidade de moléculas de gás. Ok? E ele é representado aqui, ó, pela letra N, certo? Também existe uma constante dos gases ideais, representado pela letra R, certo? A temperatura do gás, ela pode subir, pode descer, e essa temperatura ela é medida na unidade Kelvin, ok? Se vier em Celsius, tem que transformar por Kelvin. Pressãozinho do gás, ó. Pressão do gás pode ser dada em atm, Pasquale, pressão do gás e o volume do gás. Aí você vai dizer: professor, mas o volume do gás e a quantidade de mols desse gás é a mesma coisa? Não. Porque a quantidade de substância de um gás ele pode estar num recipiente maior ou menor, e o volume de um gás é o volume do recipiente que o contém, ok? Volume do gás, volume do gás. Beleza. Então, para que a gente analise essa questão aqui, já vou adiantar que a gente vai usar uma equaçãozinha, que é a equação de Clapeyron. Clapeyron, acho que é isso. Equação de Clapeyron. Clapeyron, acho que é isso. Que diz que o produto entre a pressão e o volume de um gás é igual a nRT, que é a quantidade de substância daquele gás vezes a constante do gás ideal e a temperatura que o gás se encontra naquele momento, certo? Essa é a equação de Clapeyron. Depois vai ter umas relações de Gay-Lussac, algumas outras equações que você relaciona as substâncias quando elas forem isovolumétrica, isobárica, certo? Isocórica quando a pressão for constante, quando o volume for constante, isotérmica quando a temperatura for constante. Aí, através dessa equação PV igual a nRT, o N e o R não vai mudar, então faz a relação só entre PV e T. Aí, quando a pressão for constante, quando a temperatura for constante, aí pressão vezes volume no início é igual a pressão vezes volume no final, porque a temperatura vai ser igual. Agora, quando o volume for constante, aí pressão dividido pela temperatura inicial, enfim, isso é para um outro momento. Nesse início aqui, nós vamos usar apenas a equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT. Inclusive, os dois outros exercícios, número 1 e número 2, usa também essa mesma relação, certo? A número 2, creio que seja até mais fácil, porque ele usa dados, normalzinho, bota ali os números, calcula. A número 1 é muito parecido com essa 3. É só prestar atenção e resolver. Utilizando a equação de Clapeyron, entendendo o que cada variável na equação significa, lê a questão e vamos tentar resolver. Ó. Na questão diz que dois recipientes, ó, A e B. Gente, dois recipientes A e B. Pode ser que esses recipientes sejam iguais. Se forem iguais, o volume é igual. Se forem diferentes, o volume é diferente. Porque o gás ele molda o recipiente. Então, um mol de substância ele pode ocupar um recipiente de 1 litro ou um recipiente de 2 litros. Então, ele ocupa o espaço, entendeu? Mas vamos lá.
Dois recipientes A e B contêm o mesmo gás. Um mesmo gás. Gente, então já dá pra gente saber, ó, se é o mesmo gás, vamos tratar como gás ideal e essa constante é igual para os dois. O gás é o mesmo. Ok? Ó. No recipiente A, o gás ocupa um volume V. Então vamos colocar aqui, ó, recipiente A. Vamos colocar os dados, ó. Ele ocupa um volume V. Uma pressão P. Aqui, ó, volume V. Uma pressão P e uma temperatura T. Certo? No recipiente B, o mesmo gás, certo? É o mesmo gás. No recipiente B, o gás ocupa um volume 3V. Gente, aí você vai me dizer. Beleza. O gás ocupa o recipiente 3V, a pressão 2P. O gás é o mesmo. O volume pode ser até diferente. É diferente, tá dizendo, né? E a temperatura é a metade, ó, T sobre 2. Aí ele pergunta, determine a relação NB dividido por NA entre o número de mols existente no gás B e o número de mols existente no gás A. Poderia ser até igual, mas ele já está dizendo aqui que não é, porque vai fazer a relação entre um e outro. Né? Como a pressão aumentou, como a temperatura aumentou, é porque aumentou a quantidade de gás. Não é verdade? Ó? Por exemplo, se eu tenho 1 mol de gás num recipiente pequeno, ele exerce uma certa pressão naquele recipiente. Se eu coloco o mesmo gás, a mesma quantidade de gás num recipiente maior, né? Lógico que a pressão vai diminuir. É óbvio, porque o gás que fazia uma certa pressão no recipiente menor, o mesmo gás está no recipiente maior, ele vai ter mais espaço para ocupar. Então ele não vai fazer uma pressão maior, porque pressão é a força exercida na parede em determinada área. Então a pressão de um gás é a força que as moléculas do gás exercem nas paredes do recipiente que o contém. Ok? Então é óbvio que se o volume inicial, ó, se o volume inicial era V, e aumentou esse volume, se a quantidade de moléculas fosse iguais, a pressão seria menor, concorda? Porque o volume aumentou, o gás vai ter mais espaço. Mas você percebe aqui, ó, que a pressão aumentou para 2P. Como é que você aumenta o volume e a pressão aumenta para 2P? Porque a quantidade de gás aumentou também. Então, como é que eu determino a quantidade de gás nesse problema aqui? É o número de mols, é a quantidade de substância, é isso que ele está perguntando, ó. A quantidade de substância de B dividido pela quantidade de substância de A. Como a quantidade de substância de B eu já vi que vai ser maior porque a pressão aumentou, além do volume ter aumentado, é maior do que a de A, essa divisão vai dar um número maior que 1. Porque uma coisa maior dividido por uma coisa menor vai dar maior que 1. Por exemplo, ó, 10 dividido por 5 dá 2. Uma coisa maior dividido por uma coisa menor vai dar maior do que 1. Então eu já sei que vai dar um número maior do que 1. Porque eu estou dividindo uma quantidade de substância maior por uma quantidade de substância menor. Mas professor, como é que o senhor sabe para a substância maior? Por dedução. Se eu aumento o volume para o mesmo gás e a pressão aumenta, porque a quantidade de substância aumenta. Que já falei. Se a substância fosse a mesma para um recipiente maior, a pressão ia diminuir. Concorda? Beleza. Professor, agora como é que eu faço essa relação? NB dividido por NA. Gente, eu tenho aqui duas situações. Ó, a primeira e tenho a segunda. Gente, eu quero relacionar uma em função de outra. Ó, eu tenho coisas iguais numa e iguais na outra. Eu procuro o que é igual em A e o que é igual em B, isolo isso e igualo depois. Mas de que forma, professor? Assim, ó. Vamos mudar a cor. Preto. Ó, em A. Vou botar aqui, ó, em A. Vamos usar a equação de Clapeyron, né? PV igual a nRT. Então, se é PV igual a nRT para A, então eu vou botar, ó, pressão de A vezes o volume de A é igual a NA vezes R. Eu não vou botar nem RA, porque é a constante do gás ideal e o gás é o mesmo, a constante é o mesmo para os dois, correto? Vezes TA. Certo? Beleza, isso para A. Agora para B, ó, olha para B, ó. Para B, em B. Mesma coisa de lá, ó. A pressão de B vezes o volume de B é igual a N de B vezes R de B vezes R de B não, né, gente? Poderia ser até R de B, mas sabendo que é igual a R de A porque a pressão porque o gás é o mesmo. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Aqui, vamos lá. Vezes temperatura de B. Pronto, gente. Agora é só substituir os dados. Vamos lá. Quem é a pressão de A? Ó, eles que em A a pressão era P. P.
Quem é V de A? Eles que em A era V. Apenas o V. NA, a gente vai colocar NA mesmo, porque ele quer saber a relação entre NA e NB. Então, repete NA. Esse R aqui continua sendo R porque ele é igual nos dois. E a temperatura de A ele diz que é simplesmente T. Beleza, agora vamos lá para B. A pressão de B, ele diz que é 2P. Então, bota aqui, ó, 2P. O volume de B, ele diz que é 3V. 3V. NB continua NB, porque a gente vai fazer a relação. R vai continuar sendo R. E T de B, simplesmente, ó, é a temperatura dividida por 2. Ó. Temperatura dividida por 2. Gente, agora, o que é que a gente faz? A gente faz isso aqui, gente, ó. Procura na equação A e na equação B o que são iguais. Vamos lá. Ó, eu tenho P aqui, ó, e tenho P aqui. Eu tenho V aqui e eu tenho V aqui. Eu tenho T aqui e tenho T aqui. Eu tenho R aqui e tenho R aqui. Percebe que eu tenho 4 coisas iguais nas duas? O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas coisas que são iguais e vai deixar tudo atrás da igualdade. E vocês vão perceber o que vai acontecer. Tudo atrás da igualdade. Ó. Então, ó, P vezes V dá PV. R vezes T que está multiplicando, passa dividindo. Ó, RT. O que é que sobrou do outro lado? Só NA. NA. Show? Show. Agora lá no outro lado, vamos lá. O P e o V vai ficar aqui também, ó, PV. O R e o T que está do outro lado vem para cá, ó, RT passa dividindo. Pronto. E o que é que já está do outro lado lá? Tá o NB. Tá o NB. Não é isso? O 2 está embaixo, ó, o 2 está embaixo. Bota embaixo. Agora, desse lado aqui, ó, o 2 está em cima, vem para baixo, multiplicando. Né? Não é isso? É. E o 3 que está em cima, vem para baixo, multiplicando. A gente vai fazer mais, ó. PV é igual a NB dividido por 2 vezes 2, 4, 12. Show? Dividido por RT. Poderia ter feito de outra maneira também. Quem tem um raciocínio matemático melhor já pode ir direto, só que eu estou fazendo por parte. O que é que você percebe agora nas duas coisas, gente? Sempre, essas equações sempre vai, questões de física, de matemática, sempre vai ter isso. Quando relaciona duas coisas numa mesma questão. Faz uma equação, faz outra, vê o que é igual e iguala. Gente, PV dividido por RT desse lado não é igual a PV dividido por RT desse outro lado? Se isso são iguais, é porque isso é igual àquilo. Então eu digo aqui, ó, que NA é igual a NB dividido por 12. Show? Eu posso multiplicar cruzado, professor? Pode, ó. Eu posso jogar esse NA para cá e posso jogar o 12 aqui para cima. E vai ficar como? Vai ficar 12 é igual a NB dividido por NA. O que é que a questão pede, ó? A questão está pedindo, ó, NB dividido por NA. Tá aqui, ó. NB dividido por NA. Isso é igual a quanto? A 12. Ó, NB dividido por NA é igual a 12. Pronto. Tá respondida a questão. Show de bola. Isso aí é a equação de Clapeyron. É o início do estudo térmico dos gases. Próximo conteúdo que eu vou preparar agora. Termino hoje ainda. Para amanhã já está disponível para vocês no SIGEDUC. Já vai estar lá no SIGEDUC, já tudo bonitinho. Vai estar no grupo de vocês de WhatsApp, tudo bacaninha. Vai ser as relações dos gases quando for as transformações gasosas forem isotérmica, isobárica e isocórica, isovolumétrica, como queira chamar. Quando tiver, houve uma transformação, mas a temperatura não mudou, houve uma transformação, mas a pressão não mudou, como é que isso funciona? Certo? Isso parte tudo dessa equaçãozinha aqui, que é a equação de Clapeyron. Show? Show de bola? Estou disponível no WhatsApp, tá bom? Olha aqui meu número, ó, 99820 2959. Qualquer dúvida, pergunta lá, tá bom? Só não diga assim, professor, qual é a resposta? Não. Tenta fazer. Aí a dúvida que você tiver, pergunta. Estou disponível para tirar a sua dúvida. Ok? Porque lá no SIGEDUC e também no WhatsApp tem o slide, tem exercícios resolvidos
tem videoaulas do conteúdo, tem todas as orientações, tem os exercícios propriamente dito. Então você está com a faca e o queijo na mão para estudar. O momento é atípico, mas você tem que correr atrás. Eu estou disponível no WhatsApp para tirar suas dúvidas também, tá bom? Tem muito aluno querendo a resposta. É bom ter a resposta, mas é bom saber responder também, né? E está aí, essa questãozinha 3. Creio que através dessa questão 3, uma explicação um pouquinho do que é uma equação, do que é o estudo térmico dos gases, você responda a 1 e a 2. Ok? Estou disponível no WhatsApp com esse número. Entre lá em contato comigo, beleza? Um grande abraço e tchau, tchau. Olá, galera do YouTube, compartilhe, dá like, José Marques da Silva. Se inscreva no canal e compartilha. Valeu, obrigado. Olá, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson, professor de Física. Estou aqui para explicar a questão número 3 do exercício dessa semana, a questão que alguns alunos vieram me perguntar: ah, professor, como é que faz? A questão está enrolada. Vamos lá analisar? Essa questão fala sobre o estudo térmico dos gases, né? Um assunto também estudado em química, mas também é abordado na física, que tem a ver com temperatura, pressão, volume, como é que se comporta um gás, certo? Na física. Esse gás é tido como um gás ideal. Não existe esse gás, mas para a física a gente analisa esse gás como se fosse um gás ideal. Aquele gás em que as colisões entre as moléculas, a partir daí são perfeitamente, bate, a energia cinética entre eles, tudo normalzinho, certo? Um gásinho perfeito para ser estudado. Certo? Então algumas coisas entre o gás você tem que saber. Por exemplo, se ele é um gás ideal, além dessas coisas que eu já falei, você tem que saber que existe um número de substância. Número de substância contido em um determinado recipiente. E esse número de substância, ele é representado pela unidade mol, que nada mais é e nada menos é que a quantidade de substância que você quer medir. Por exemplo, quantos átomos, quantas moléculas, enfim, quanto de substância. Que aqui no gás é a quantidade de moléculas de gás. Ok? E ele é representado aqui, ó, pela letra N, certo? Também existe uma constante dos gases ideais, representado pela letra R, certo? A temperatura do gás, ela pode subir, pode descer, e essa temperatura ela é medida na unidade Kelvin, ok? Se vier em Celsius, tem que transformar por Kelvin. Pressãozinho do gás, ó. Pressão do gás pode ser dada em atm, Pasquale. Pressão do gás e o volume do gás. Aí você vai dizer: ah, professor, mas o volume do gás e a quantidade de mols desse gás é a mesma coisa? Não. Porque a quantidade de substância de um gás ele pode estar num recipiente maior ou menor. E o volume de um gás é o volume do recipiente que o contém. Ok? Volume do gás. Volume do gás. Beleza. Então, para que a gente analise essa questão aqui, já vou adiantar que a gente vai usar uma equaçãozinha, que é a equação de Clapeyron. Clapeyron, acho que é isso. Equação de Clapeyron. Clapeyron, acho que é isso. Que diz que o produto entre a pressão e o volume de um gás é igual a nRT, que é a quantidade de substância aquele gás vezes a constante do gás ideal e a temperatura que o gás se encontra naquele momento, certo? Essa é a equação de Clapeyron. Depois vai ter umas relações de Gay-Lussac, algumas outras equações que você relaciona as substâncias quando elas forem isovolumétrica, isobárica, certo? Isocórica quando a pressão for constante, quando o volume for constante, isotérmica quando a temperatura for constante. Aí, através dessa equação PV igual a nRT, o N e o R não vai mudar, então faz a relação só entre PV e T. Aí, quando a pressão for constante, quando a temperatura for constante, aí pressão vezes volume no início é igual a pressão vezes volume no final, porque a temperatura vai ser igual. Agora, quando o volume for constante, aí pressão dividido pela temperatura inicial, enfim, isso é para um outro momento. Nesse início aqui, nós vamos usar apenas a equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT. Inclusive, os dois outros exercícios, número 1 e número 2, usa também essa mesma relação, certo?
A número 2, creio que seja até mais fácil, porque ele usa dados, normalzinho, bota ali os números, calcula. A número 1 é muito parecido com essa 3. É só prestar atenção e resolver. Utilizando a equação de Clapeyron, entendendo o que cada variável na equação significa, lê a questão e vamos tentar resolver. Ó. Na questão diz que dois recipientes, ó, A e B. Gente, dois recipientes A e B. Pode ser que esses recipientes sejam iguais. Se forem iguais, o volume é igual. Se forem diferentes, o volume é diferente. Porque o gás ele molda o recipiente. Então, um mol de substância ele pode ocupar um recipiente de 1 litro ou um recipiente de 2 litros. Então, ele ocupa o espaço, entendeu? Mas vamos lá. Dois recipientes A e B contêm o mesmo gás. Um mesmo gás. Gente, então já dá pra gente saber, ó, se é o mesmo gás, vamos tratar como gás ideal e essa constante é igual para os dois. O gás é o mesmo. Ok, ó? No recipiente A, o gás ocupa um volume V. Então vamos colocar aqui, ó, recipiente A. Vamos colocar os dados, ó. Ele ocupa um volume V. Uma pressão P. Aqui, ó, volume V. Uma pressão P e uma temperatura T. Certo? No recipiente B, o mesmo gás, certo? É o mesmo gás. No recipiente B, o gás ocupa um volume 3V. Gente, aí você vai me dizer. Beleza. O gás ocupa o recipiente 3V, a pressão 2P. O gás é o mesmo. O volume pode ser até diferente. É diferente, tá dizendo, né? E a temperatura é a metade, ó, T sobre 2. Aí ele pergunta, determine a relação NB dividido por NA entre o número de mols existente no gás B e o número de mols existente no gás A. Poderia ser até igual, mas ele já está dizendo aqui que não é, porque vai fazer a relação entre um e outro. Né? Como a pressão aumentou, como a temperatura aumentou, é porque aumentou a quantidade de gás. Não é verdade? Ó? Por exemplo, se eu tenho 1 mol de gás num recipiente pequeno, ele exerce uma certa pressão naquele recipiente. Se eu coloco o mesmo gás, a mesma quantidade de gás num recipiente maior, né? Lógico que a pressão vai diminuir. É óbvio, porque o gás que fazia uma certa pressão no recipiente menor, o mesmo gás está no recipiente maior, ele vai ter mais espaço para ocupar. Então ele não vai fazer uma pressão maior, porque pressão é a força exercida na parede em determinada área. Então a pressão de um gás é a força que as moléculas do gás exercem nas paredes do recipiente que o contém. Ok? Então é óbvio que se o volume inicial, ó, se o volume inicial era V, e aumentou esse volume, se a quantidade de moléculas fosse iguais, a pressão seria menor, concorda? Porque o volume aumentou, o gás vai ter mais espaço. Mas você percebe aqui, ó, que a pressão aumentou para 2P. Como é que você aumenta o volume e a pressão aumenta para 2P? Porque a quantidade de gás aumentou também. Então, como é que eu determino a quantidade de gás nesse problema aqui? É o número de mols, é a quantidade de substância, é isso que ele está perguntando, ó. A quantidade de substância de B dividido pela quantidade de substância de A. Como a quantidade de substância de B eu já vi que vai ser maior porque a pressão aumentou, além do volume ter aumentado, é maior do que a de A, essa divisão vai dar um número maior que 1. Porque uma coisa maior dividido por uma coisa menor vai dar maior que 1. Por exemplo, ó, 10 dividido por 5 dá 2. Uma coisa maior dividido por uma coisa menor vai dar maior do que 1. Então já sei que vai dar um número maior do que 1. Porque eu estou dividindo uma quantidade de substância maior por uma quantidade de substância menor. Mas professor, como é que o senhor sabe que a substância é maior? Por dedução. Se eu aumento o volume para o mesmo gás e a pressão aumenta, porque a quantidade de substância aumenta. Que já falei. Se a substância fosse a mesma para um recipiente maior, a pressão ia diminuir. Concorda? Beleza. Professor, agora como é que eu faço essa relação? NB dividido por NA. Gente, eu tenho aqui duas situações. Ó, a primeira e tenho a segunda. Gente, eu quero relacionar uma em função de outra. Ó, eu tenho coisas iguais numa e iguais na outra. Eu procuro o que é igual em A e o que é igual em B, isolo isso e igualo depois. Mas de que forma, professor? Assim, ó. Vamos mudar a cor. Preto. Ó, em A. Vou botar aqui, ó, em A. Vamos usar a equação de Clapeyron, né? PV igual a nRT. Então, se é PV igual a nRT para A, então eu vou botar, ó, pressão de A vezes o volume de A é igual a NA vezes R. Eu não vou botar nem RA, porque é a constante do gás ideal e o gás é o mesmo, a constante é a mesma para os dois, correto? Vezes TA.
Certo? Beleza, isso para A. Agora para B, ó. Olha para B, ó. Para B, em B. Mesma coisa de lá, ó. A pressão de B vezes o volume de B é igual a N de B vezes R de B vezes R de B não, né, gente? Poderia ser até R de B, mas sabendo que é igual a R de A porque a pressão porque o gás é o mesmo. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Aqui, vamos lá. Vezes temperatura de B. Pronto, gente. Agora é só substituir os dados. Vamos lá. Quem é a pressão de A? Ó, eles que em A a pressão era P. P. Quem é V de A? Eles que em A era V. Apenas o V. NA, a gente vai colocar NA mesmo, porque ele quer saber a relação entre NA e NB. Então, repete NA. Esse R aqui continua sendo R porque ele é igual nos dois. E a temperatura de A ele diz que é simplesmente T. Beleza, agora vamos lá para B. A pressão de B, ele diz que é 2P. Então, bota aqui, ó, 2P. O volume de B, ele diz que é 3V. 3V. NB continua NB, porque a gente vai fazer a relação. R vai continuar sendo R. E T de B, simplesmente, ó, é a temperatura dividida por 2. Ó. Temperatura dividida por 2. Gente, agora o que é que a gente faz? A gente faz isso aqui, gente, ó. Procura na equação A e na equação B o que são iguais. Vamos lá. Ó, eu tenho P aqui, ó, e tenho P aqui. Eu tenho V aqui e eu tenho V aqui. Eu tenho T aqui e tenho T aqui. Eu tenho R aqui e tenho R aqui. Percebe que eu tenho 4 coisas iguais nas duas? O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas coisas que são iguais e vai deixar tudo atrás da igualdade. E vocês vão perceber o que vai acontecer. Tudo atrás da igualdade. Ó. Então, ó, P vezes V dá PV. R vezes T que está multiplicando, passa dividindo. Ó, RT. O que é que sobrou do outro lado? Só NA. NA. Show? Show. Agora lá no outro lado, vamos lá. O P e o V vai ficar aqui também, ó, PV. O R e o T que está do outro lado vem para cá, ó, RT passa dividindo. Pronto. E o que é que já está do outro lado lá? Tá o NB. Tá o NB. Não é isso? O 2 está embaixo, ó, o 2 está embaixo. Bota embaixo. Agora, desse lado aqui, ó, o 2 está em cima, vem para baixo, multiplicando. Né? Não é isso? É. E o 3 que está em cima, vem para baixo, multiplicando. Ainda dá para fazer mais, ó. PV é igual a NB dividido por 2 vezes 2, 4, 12. Show? Dividido por RT. Poderia ter feito de outra maneira também. Quem tem um raciocínio matemático melhor já pode ir direto, só que eu estou fazendo por parte. O que é que você percebe agora nas duas coisas, gente? Sempre, essas equações sempre vai, questões de física, de matemática, sempre vai ter isso. Quando relaciona duas coisas numa mesma questão. Faz uma equação, faz outra, vê o que é igual, iguala. Gente, PV dividido por RT desse lado não é igual a PV dividido por RT desse outro lado? Se isso são iguais, é porque isso é igual àquilo. Então eu digo aqui, ó, que NA é igual a NB dividido por 12. Show? Eu posso multiplicar cruzado, professor? Pode, ó. Eu posso jogar esse NA para cá e posso jogar o 12 aqui para cima. E vai ficar como? Vai ficar 12 é igual a NB dividido por NA. O que é que a questão pede, ó? A questão está pedindo, ó, NB dividido por NA. Tá aqui, ó. NB dividido por NA. Isso é igual a quanto? A 12. Ó, NB dividido por NA é igual a 12. Pronto. Tá respondida a questão. Show de bola. Isso aí é a equação de Clapeyron. É o início do estudo térmico dos gases. Próximo conteúdo que eu vou preparar agora. Termino hoje ainda. Para amanhã já está disponível para vocês no SIGEDUC. Já vai estar lá no SIGEDUC, já tudo bonitinho. Vai estar no grupo de vocês de WhatsApp, tudo bacaninha. Vai ser as relações dos gases quando for as transformações gasosas forem isotérmica, isobárica e isocórica, isovolumétrica, como queira chamar.
Quando tiver, houve uma transformação, mas a temperatura não mudou, houve uma transformação, mas a pressão não mudou, como é que isso funciona? Certo? Isso parte tudo dessa equaçãozinha aqui, que é a equação de Clapeyron. Show? Show de bola? Estou disponível no WhatsApp, tá bom? Olha aqui meu número, ó, 99820 2959. Qualquer dúvida, pergunta lá, tá bom? Só não diga assim, professor, qual é a resposta? Não. Tenta fazer. Aí a dúvida que você tiver, pergunta. Estou disponível para tirar a sua dúvida. Ok? Porque lá no Seguiduque e também no WhatsApp tem o slide, tem exercícios resolvidos, tem videoaulas do conteúdo, tem todas as orientações, tem os exercícios propriamente dito. Então você está com a faca e o queijo na mão para estudar. O momento é atípico, mas você tem que correr atrás. Eu estou disponível no WhatsApp para tirar suas dúvidas também, tá bom? Tem muito aluno querendo a resposta. É bom ter a resposta, mas é bom saber responder também, né? E está aí, essa questãozinha 3. Creio que através dessa questão 3, uma explicação um pouquinho do que é uma equação, do que é o estudo térmico dos gases, você responda a 1 e a 2. Ok? Estou disponível no WhatsApp com esse número. Entra lá em contato comigo, beleza? Um grande abraço e tchau, tchau.